Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da Febraban Tech 2025. O foco aqui agora vai ser o mercado de carbono. Nós, com a regulamentação desse mercado, o desafio agora é transformar a lei em ação concreta e garantir que o mercado funcione com integridade ambiental, sinalização econômica eficaz e ganhos para a sociedade. Nós vamos partir dessa perspectiva, tá? E vamos olhar para papéis que diferentes instituições financeiras, jurídicas, empresariais devem assumir nesse processo. Tá? Estudos preliminares já indicam que a regulamentação deve impactar entre 4 e 5 mil empresas no país, que juntas representam em torno de 15% das nossas emissões de gases de efeito estufa. Quais são as implicações dessa regulamentação para o setor financeiro e bancário? Como que as instituições podem participar ativamente dos mercados regulados e voluntários de carbono? Quais são as oportunidades de investimento que existem nesse contexto? Para esse debate, eu convido Daniela Bacas, chefe do Departamento de Apoio à Sustentabilidade do BNDES, Viviane Kwon, Senior Expert do Santander Brasil, Tiago Ritt, diretor jurídico da Sistêmica, e Aline Ferreira, líder de Compliance do Citi Brasil. Muito obrigada a todos pelo tempo dedicado para a nossa conversa aqui hoje. E nós vamos começar com uma pergunta geral para todo o painel. Tá? Com a aprovação do marco legal para o mercado regulado de créditos de carbono no Brasil, como que as instituições financeiras e empresas podem se preparar para atuar de forma eficaz, tanto nos mercados regulados quanto nos mercados voluntários de carbono? Né? Quais são as oportunidades que se abrem nesse contexto? Você gostaria de começar, Ela? Obrigada, Clarissa. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Começo sim e queria sair assim, né? Sair um pouco, né? A gente vai falar bastante da lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, os desafios inerentes a ela, né? A questão da regulação, como vai ser regulada, a governança, a credibilidade, né, dos certificados e da geração no mercado mesmo de crédito. Mas eu acho que a preparação, queria voltar um pouco, acho que a preparação para esse mercado vai depender de algo muito importante que a gente precisa, vai ser central para todo esse contexto do mercado de carbono, que é o sistema informacional. Eu acho que é bastante importante para a preparação de todos os stakeholders envolvidos ter, né, a informação. Quer dizer, a lei ela vem a puxar, né, a necessidade de ter informações, de ter inventários, de ter os dados do que é necessário, né, para as metas ali, para o alcance das indústrias, né, dos setores regulados e daqueles que não estão regulados, mas também querem fazer parte da oferta dos créditos de carbono. Então, assim, acho que a preparação passa muito por esse sistema informacional. Esses dados vão permitir, né, uma vez configurada toda a regulamentação da lei, do sistema, da plataformas de registro, acho que vai ser um contexto importante tanto para a economia real se entender, né, ali dentro do que precisa fazer em termos de tecnologias, em termos de cadeia de valor, entender todo o seu contexto, como também as instituições financeiras, né? Olhar aquela carteira, olhar aquelas informações, entender para onde pode direcionar melhor seus instrumentos financeiros, né, e as oportunidades que vão decorrer dessas informações. Então, ter uma perspectiva muito positiva no sentido informacional de entender todo esse contexto das necessidades do mercado para fins de instrumentos financeiros e da economia real, os desafios que vão ter tecnológicos, também de porte, né? Às vezes o porte de uma grande empresa, né, envolve toda uma cadeia ali com menores empresas também. Então, assim, ter toda essa visão vai ser muito importante para priorização, entendimento e preparação de todos os envolvidos no mercado. E aí, também acho que vai ser importante, na priorização dos instrumentos, olhar tudo como se encaixa o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões com as principais políticas públicas, especialmente o alcance das contribuições nacionalmente determinadas do país, né? Eu acho que vai
ter um papel bastante importante de alinhamento com o Plano Clima, com os 7 setores que estão sendo discutidos, né, em termos governamentais, pelo Ministério do Meio Ambiente, coordenado, com 7 setores chaves importantíssimos para que se integrem e a gente tenha metas, né, desses setores na mitigação. Então, o sistema brasileiro vai ter esse desafio, né, de conter essas informações e permitir esse alcance dessas políticas públicas do Plano Clima e em linhas gerais, o alinhamento aí com o Acordo de Paris, com as metas brasileiras, né? Então, eu queria começar com esse contexto informacional. Obrigada. Excelente, muito obrigada, Daniele. Tiago, você gostaria de continuar? Claro. Bom, antes de mais nada, prazer estar aqui. Eu acho que essas discussões sobre esse tema são sempre bem-vindas, né? Essas discussões públicas, esses eventos públicos, porque entender o mercado de carbono, seja regulado, seja voluntário, não é fácil, né? É um mercado de alta complexidade técnica, científica, e eu acho que esses painéis são sempre bem-vindos. Bom, eu acho que o setor financeiro, os atores do setor financeiro já estão se preparando para esse mercado há algum tempo, né? A gente vê aí várias instituições financeiras com equipes robustas, né? Equipes que envolvem engenheiro florestal, equipes multidisciplinares, né? Que estão ali estudando esse tema e debatendo e criando equipes específicas dentro dessas instituições financeiras e fundos de investimento específicos para investirem neste mercado. Então, essa preparação ela já começou, ela não está começando, ela já começou. E esse eu acho que é o principal desafio, né? É entender esse mercado, como que ele funciona, como que gera um ativo, quais são os estándares que devem ser seguidos, a questão da integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente fala integridade em diferentes segmentos, né? O segmento social, o segmento tecnológico, metodológico, o segmento financeiro. Então, eu acho que essa capacitação interna, ela é um principal aí, desafio e uma necessidade do setor financeiro. E eu acho que isso também gera essa oportunidade, né, para o setor financeiro se colocar e gerar aí produtos, né, porque é um setor que demanda muito produto financeiro, né? Você precisa de muito recurso financeiro para desenvolver bons projetos. E lembrando que quando a gente fala de mudança do clima, a gente não está falando especificamente só do meio ambiente, né? O meio ambiente é o objetivo final, mas para você chegar lá, você tem que ter um conhecimento social, você tem que ter um conhecimento geopolítico, né? Você tem que ter um conhecimento econômico. Então, acho que esse preparo e esse entendimento aí é o que vai tornar, né, o setor financeiro bem eficaz e na geração de produtos que vão ser consistentes para alavancar e fazer esse mercado funcionar. Muito obrigada, Tiago. Tão bacana que a gente ouviu sobre um aspecto informacional, um aspecto da complexidade, né, e multidisciplinariedade da questão. Agora continuamos com a Aline. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou pegar o gancho aqui do que meus colegas falaram. Acho que uma das coisas que a gente observa muito analisando esse mercado do ponto de vista da perspectiva de instituições financeiras é a evidente necessidade de financiamento, né? Então, pensando em oportunidades, de acordo com a sua pergunta, eu acho que a gente tem muitas oportunidades relacionadas ao financiamento em si, mas não só ao financiamento tradicional, que eu acho que esse é bem tranquilo da gente vislumbrar, né, e bem óbvio. Acho também que tem algumas oportunidades importantes na área da intermediação, né? As instituições financeiras vão poder unir pontas, a gente tem muito investidor atrás desse tipo de ativo e a gente tem muito emissor querendo estruturar projetos para esse tipo de ativo. Então, a fazer a intermediação e unir essas pontas, eu acho que tradicionalmente é um papel das instituições financeiras e vão gerar muitas oportunidades aí de novos negócios e de novos modos de conectar públicos que não necessariamente tinham o hábito de passar por esse mercado, né? O mercado voluntário já existe e ele já está aí. Então, como é que a gente consegue agregar a essa indústria que já existe, né? A partir do momento que a gente tiver o mercado regulado e mais regulamentação aí para a indústria financeira. Além da intermediação, acho que tem toda uma parte de novos projetos que podem ser desenvolvidos e que dependem de assessoria financeira. Eles precisam de uma assessoria, de um suporte, de uma estruturação. E obviamente que tem toda uma área de assessoria nas nossas empresas aqui, nas nossas instituições financeiras, e aí eu vou, obviamente, depois a Vivi vai falar também, mas eu acho que tem aqui uma oportunidade grande aí da gente desenvolver projetos interessantes, né, projetos que envolvam diferentes players, novamente nichos que a gente não está tão habituado e que a gente vai ter novos riscos para mensurar também.
E esses novos riscos trazem outras oportunidades também para a nossa visão proprietária. A gente, como instituição financeira, proprietariamente, olhar nossas carteiras, ver a nossa pegada de carbono, entender como é que a gente se posiciona nesse novo ambiente, né? E quais são as oportunidades de melhoria que se apresentam, não só para nós, mas também como é que a gente consegue, vislumbrando a pegada que a gente tem, avaliar o custo de uma diminuição, e pensar um pouquinho, já começar a pensar em estratégias de precificação. O que vale a pena a gente investir, o que não vale a pena a gente investir, como é que vale a pena a gente financiar, qual o custo desse financiamento para que vale a pena o projeto ir adiante. Então, tem uma série de aspectos interessantes aqui que vale a pena a gente considerar. E aí, minha veia advogada não vai me deixar pular esse pedaço, mas a gente tem também todo um novo ambiente de regulamentação, né, que está sendo desenvolvido. É uma das raras oportunidades que nós temos de ver um mercado nascendo. Então, pensar um pouquinho em como é que a gente faz para simplificar esse mercado na partida, para fazer esse mercado ser o mais eficiente que ele puder de vista jurídico, e também trabalhar um pouquinho na segurança jurídica desse ambiente que está se criando, porque é um ambiente incipiente que, se a gente começar a ter questionamentos, né, da ordem jurídica, isso certamente vai fragilizar uma série de projetos, né, ou uma série de agentes, dependendo dos agentes envolvidos. Então, acho que são aspectos que são oportunidades importantes para a indústria financeira. Obrigada. Muito obrigada, muito importante trazer essa questão das oportunidades e da responsabilidade do setor financeiro, né? E também a importância de dar robustez a esse arcabouço jurídico. E para fechar, Viane, por favor. Bom, então resumindo aqui, colocando, né, todo esse papel do sistema financeiro, eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil se posicionar também como uma solução local e global, né? Então, o mercado de carbono, tanto voluntário quanto regulado, eles servem para trazer o fluxo de capital aqui, para nós termos mais investimentos para descarbonização e para uma economia de baixo carbono. Então, essa é a grande oportunidade. Então, além de dados, a gente vai precisar ter essas metodologias robustas, sistematizadas, para que as instituições financeiras consigam realmente comparar e desenvolver os produtos financeiros. E conforme o Thiago vem falando, que a gente já vem trabalhando nisso com taxonomia. Então, via Febraban também, se o banco não adotou a sua, a gente está trabalhando e apoiando na taxonomia nacional, porque assim as empresas também vão saber quais são os critérios, quais são os KPIs que vão ser adotados para a descarbonização de acordo com o seu setor. E o mais importante é que a regulamentação da lei do sistema de comércio de emissões tem um prazo, tem 5 anos para ela ser de fato implementada, mas as indústrias, todos os setores, eles precisam fazer esse dever de casa de saber qual é a sua pegada de carbono. Aqui eu tenho a oportunidade de monetizar um crédito ou eu vou ter que comprar créditos? Qual que vai ser o preço desse crédito de carbono? E no mercado regulado, a gente pode também criar várias oportunidades, desde que a gente tenha demanda, oferta, preço, liquidez, um mercado robusto, transparente, certo? Da gente conseguir interoperacionalizar ele com os mercados internacionais, e aí que eu vejo a grande vantagem da gente ter a demanda e do Brasil ser um grande provedor de créditos de carbono para o mundo. Por isso que eu vejo o fluxo de capital vindo para cá, porque nós somos mais eficientes, temos energia renovável, conseguimos reduzir muito o custo na descarbonização, né? E também, então isso é tanto para a demanda quanto para a oferta, olhando para o mercado internacional, não só para o local. E no mercado voluntário é trabalhar principalmente no ponto que o Thiago disse, temos que desenvolver projetos com integridade e qualidade, porque é isso que os off-takers, que são os compradores desses créditos, eles vão estar buscando. E é isso que vai definir o preço. Então, essas são as oportunidades que eu vejo que o Brasil ele tem uma vantagem competitiva muito alta. Por isso que as instituições financeiras não é de agora que já estão olhando. E agora é o momento de nós participarmos dessa regulamentação que vai acontecer. Cada um sabendo onde é que tem as suas oportunidades, onde é que tem os seus gargalos, nós vamos poder contribuir nessa discussão para indicar para o governo também quais são os caminhos. Então, é muito importante que se faça esse dever de casa. Excelente, Viana, obrigado. E acho que foi uma ótima forma, inclusive, de amarrar os vários pontos que foram levantados nesse primeiro painel, até para que a gente possa, de fato, aproveitar esse potencial enorme
né, que se apresenta agora para o Brasil. Vamos agora para um segundo bloquinho de perguntas, que eu vou direcionar para Daniela, Aline e Viviane, primeiro, depois tem uma para você, Thiago, no próximo bloco. Nós vamos falar agora especificamente da recente aprovação do marco legal para o mercado regulado de créditos de carbono, né? Olhando agora para como as instituições financeiras elas devem se preparar para integrar esses créditos, tá, de precificação de carbono em suas análises de risco e decisões de investimento. Então, Daniela, nesse arcabouço geral, tá, mas mais especificamente, conta para a gente um pouco como que o BNDES está pensando o papel do setor financeiro público na estruturação de um mercado que seja confiável e que traga benefícios reais para a transição climática brasileira. Obrigada, Clarissa. Acho que pegando também o gancho, né, deixa aqui de toda, além dessa participação, né, nessa avaliação do que está sendo desenvolvido em termos de sistemas, de informações, de taxonomias, de metodologias, né? Tem normativos novos agora do próprio regulador do Banco Central do que vai exigir, né, dos agentes financeiros em termos de contabilização, né, de estándares e de cenários e tem toda uma metrificação nova aí de riscos vindo por aí, né, que é um desafio para o sistema financeiro. Acho que tem esse olhar, né, além de toda essa participação, essa avaliação, o BNDES como banco público de desenvolvimento também tem buscado, né, além das oportunidades que já estão sendo desenvolvidas, tentar fomentar, né, acho que todo esse mercado, especialmente um grande potencial que o Brasil tem em crédito de carbono, vamos dizer, florestal, né, que eu acho que são as conotações aí de créditos de alta integridade, especialmente de restauração florestal, né, você tem uma remoção de carbono a partir, né, de plantio, a partir da restauração dos biomas e em alinhamento até com o plano de vegetação, nacional de vegetação nativa, né, que é uma política pública para a revegetação. E também um plano de mitigação climático. Então, tem toda essa visão de como fomentar e desenvolver esse mercado. E, nesse sentido, né, precisa realmente elaborar, fazer papel da construção mesmo. Então, tipicamente, esses projetos, né, de restauração, eles têm muita necessidade, às vezes, de recursos não reembolsáveis. Eles muitas vezes não são, não se bancarizam, né, como a gente diz no jargão, né? Eles não têm muitas vezes possibilidade de crédito ou garantias. Então, assim, o banco tem uma atuação na parte não reembolsável para fomentar a restauração, então é realmente fomentar os projetos para que, com o mercado voluntário, a sistematização a regulamentação do mercado compliance, né, do mercado regulado também, isso venha a ser interoperável e venha a ser crível e íntegro e interoperável. A gente tem também uma atuação, né, que a gente chama de não reembolsável para a restauração, a gente chama de arco da restauração na Amazônia, então fomento aí todo com recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia para a parte de projetos, de fomento de projetos, né, de restauração ecológica, mas também um viés de fomentar um mercado de projetos de crédito, né, financiáveis, com garantias, então também com recursos do Fundo Clima, que o BNDES é agente até operador do Fundo Clima, que é o principal instrumento, né, da política nacional de mudança do clima, é um instrumento hoje que tem fomentado muito também no subprograma para que possa, né, ter recursos que sejam financiáveis, né, que tenham retorno financeiro. Então, no final das contas, já tem alguns projetos em fomento, já tem alguns bancos, né, que estão dando garantias. Então, na verdade, a construção de um novo setor, eu diria, né, um novo setor da economia. Não tem nem KNAI esse setor hoje, né, ele não aparece ali como KNAI do IBGE. Então, assim, é um trabalho de construção, de ter o desenvolvimento desses projetos, né, que tenham integridade, ensina os projetos com novos players, com novos agentes e que sejam bancarizáveis. Então, essa é uma parte, né, de fomento ali de projetos, né, reembolsáveis também nessa parte. E até desenhos de garantia, né? Eu acho que isso, muitas vezes que foi falado aqui, né, a Aline comentou, às vezes você não sabe qual instrumento. Todo mundo falava, pegar como garantia o crédito de carbono, né? Não é tão trivial, não é assim,
de que garantia a gente está falando. Então, tem toda uma construção, é parceria também no Proflorest com outros agentes, com a Petrobras, para tentar entender ali, ter uma padronização desses instrumentos de garantia, né, dessa compra, desse crédito, que possa servir de instrumento para financiamento, que esse contrato, né, mais padronizado, mais discutido, seja potencial instrumento de garantia para os bancos, né? Então, desenvolver essas metodologias, esses trabalhos. O banco também tem feito trabalho de estruturação de projetos de concessão florestal. Então, de novo, dentro da concessão florestal, que tem esse viés de conservação em si, também fomentar a restauração, né? Quer dizer, dentro do a entidade que participa, né, ali, que ganha o leilão da concessão, que também tenha, né, de alguma medida, possa ter ali um viés de restauração também, e isso também é um potencial para o mercado futuro aí de crédito de restauração florestal. E, além do mais, nesse ano também, pensando todas as dificuldades de potenciais gargalos de certificação, de metodologias, o banco também lançou uma consulta pública, né, para ouvir todo mundo que quisesse, academia, ONG, empresas, né? A gente ficou um mês aí, um pouco mais de um mês, para ouvir várias perguntas, né, desse direcionamento. O que falta, né, para o mercado voluntário? Então, assim, o que precisa? O Brasil precisa do quê? De metodologias, de certificadoras nacionais, usa as estrangeiras, não usa? Então, a gente fez uma grande consulta, assim, estamos em fase de consolidação desses resultados, né, para divulgar, para publicar, justamente para tentar entender o cenário e as várias visões que tem, para poder ver próximos passos aí, como o Banco de Desenvolvimento, também como a gente pode ajudar a ter um avanço nesses gargalos que foram ouvidos. Então, acho que em linhas bastante gerais, assim, bastante do que a gente tem, esse trabalho aí de estruturação potencial. Obrigada. Excelente, obrigada por compartilhar um pouco aí sobre esse papel de fomento e construção mesmo, né, desse mercado por parte dos bancos públicos. Agora, passando para os bancos privados, né, Viviane, considerando a sua atuação no desenvolvimento de soluções financeiras sustentáveis, como que o Santander vem integrando esses critérios de sustentabilidade e inovação nos seus produtos para apoiar o mercado de carbono aqui no Brasil? Vou pegar um caso prático e um gancho aqui no da Dani. A Dani comentou sobre o potencial desse setor de restauração florestal. Realmente, até 2040, esse setor tem o potencial de gerar 35 bi de receitas, se a gente considerar que a gente tem mais de 22 milhões de hectares de áreas degradadas para serem restauradas. Então, como é que a gente está trabalhando? Primeiro, é um setor que ainda precisa ser desenvolvido. Temos várias startups trabalhando nisso, em que eles estão juntando as melhores mentes, o background histórico de quem mais plantou nativas, mas isso ainda não foi feito no Brasil em larga escala. Então, quando a Dani fala isso não é bancarizável, quando chega um projeto de uma startup, então faltam as garantias. Por quê? Não tem garantia. Muitos dos modelos, eles estão adquirindo as terras. Então, precisa de um upfront investment, um capital inicial, né, bem alto para você investir e adquirir as terras, comprar terras degradadas, restaurar. Então, precisa trabalhar com toda a cadeia. Não tem ainda essa cadeia de restauração formada. Quem são os fornecedores, os coletores das sementes, os fornecedores das mudas? Qual é a movimentação dessa muda? Muitos viveiros estão aqui no Sudeste, Centro-Oeste, e estão indo lá para restauração na Amazônia. Vão de caminhões refrigerados. De São Paulo, de Minas, essas mudas para o Pará, para a Amazônia. Então, assim, como é que a gente fomenta o trabalho local, a inclusão produtiva dessas regiões, né? Então, sobre a análise do banco, nós criamos um time específico e dedicado do banco, em que junta Corporate Finance, Project Finance, para olhar para o setor de restauração florestal. Trabalhamos num framework de risco específico para esses projetos e para o estágio em que eles estão, porque é muito dinâmico, a gente tem que se basear muito em SBTI, muito em ciência, porque ainda falta P&D, dados para a gente conseguir sistematizar. Então, a gente acompanha as empresas e vem apoiando as empresas para desenvolver e fomentar.
Com a nossa mesa de carbono em UK e Madrid, a gente apoia esses desenvolvedores a buscarem os off-takers ou investidores nas SPS para estruturar esses projetos de restauração, para viabilizar e para ter essa receita. Muitas vezes, quando vem eles conseguem fechar o contrato de compra antecipada desses créditos futuros, tá? Porque se a gente está disposto a financiar a natureza, a gente também tem que saber obedecer e colocar as nossas regras de risco e de crédito, que ainda não tem crédito porque não tem fluxo de caixa. A gente tem que fazer toda essa análise de acordo com plantar dessa árvore crescer e a partir do momento em que ela vai estar madura e uma floresta, inclusive, assim, principalmente de uma floresta de nativas. Então, a gente precisa fazer todos esses cálculos e acompanhar a implementação desses projetos. Né? Então, a gente, muitas vezes, dá a garantia para o comprador futuro desses créditos futuros que serão gerados para que a empresa tenha, então, essa receita antecipada. O BNDES tem a melhor linha disponível no mercado hoje para projetos de restauração, gente. Imagina, prazo de amortização 25 anos, 1% de juros ao ano. Carência até 8 anos. Nem eu consigo competir com essa linha. Então, o que a gente faz? Só que tem assim, o BNDES está super incentivando, esse dinheiro é necessário, é daí que os bancos privados e públicos trabalham juntos. Porque o BNDES exige também garantias e 100% do valor a ser financiado. Então, assim, a análise do risco acaba ficando com a gente. Quando fala de startups para as garantias, a gente então tem que apoiar. Então, a gente trabalha para desenvolver isso, a gente conseguiu viabilizar a primeira operação que foi para uma startup que é a Momba, que é um caso público, né, em que eles vão tomar 100 milhões de reais para poder implantar na restauração. Esse dinheiro não é usado para aquisição de terras, tá? A gente também é investidor numa empresa de restauração, porque a gente, na Biomas, que é uma empresa em que tem como sócios, além do Santander, o Itaú, o Rabobank, a Vale, a Marfrig e a Suzano. Porque aqui é a ideia de posicionar o Brasil nesse setor, globalmente. Porque se a gente conseguiu fazer isso com o setor de papel e celulose como exótica, como é que a gente, com toda a tecnologia, com toda a cadeia que a gente não consegue fazer para a nativa? Então, acho que falta a gente se juntar, ter a Embrapa para poder trabalhar com quais são as melhores espécies, como é que a gente faz o melhoramento genético e investir. Trabalhar nas comunidades, como é que a gente também desenvolve esses viveiros. Tem muita coisa, tem muito trabalho a ser feito. Então, assim, juntando capital público com capital privado e assumindo o risco, assim, porque vocês estão vendo, é um mercado em desenvolvimento, em que todo mundo precisa trabalhar de forma muito transparente, compartilhando esses dados, vendo onde é que estão os riscos ou não, e é assim que a gente vai desenvolvendo, né, e criando as oportunidades. Mudou um pouco a lógica de se trabalhar, não é mais uma relação bilateral. Eu vou procurar off-taker, eu vou procurar blended finance, eu vou procurar capital catalítico para viabilizar essas operações, que são de longuíssimos prazos. Tá? Hoje, os off-takers, por exemplo, quem compra crédito de carbono, eles exigem que a floresta fique de pé 100 anos. Por isso que a maioria mudou o modelo de negócio. Como é que você vai estabelecer um contrato de arrendamento e garantir para o seu comprador de créditos futuros de que você vai conseguir manter essa floresta de pé numa parceria em 100 anos? Por isso que o modelo de negócio ficou mais custoso e aí muitas dessas startups estão comprando as terras. Por isso que o trabalho que o BNDES faz com concessões florestais, você mitiga o risco de titularidade de terra. Você tem muita terra pública em que, na verdade, é um parque, é uma unidade de conservação e que a gente vai estar tendo um impacto sistêmico aqui. Então, assim, tem muitas oportunidades. É mais a gente conhecer o negócio, conhecer o cliente, se aprofundar para conseguir viabilizar. Perfeito, muito bacana trazer esse exemplo prático, né, para ilustrar muitos dos desafios que existem, que ainda existem nesse contexto tão novo e também apontar muito da complementariedade que existe, né, entre os diferentes agentes que estão atuando aí.
Ainda agora, Aline, ainda no arcabouço daquela nossa pergunta guarda-chuva, mas para fechar, conta um pouquinho para a gente como o Citi está avaliando os riscos e as oportunidades ligadas às emissões, né, de carbono e como que isso pode impactar as decisões de crédito e investimento aí ao longo dos próximos anos. Obrigada. Eu acho que assim, a grande oportunidade que, sem dúvida nenhuma, vai ter um divisor de águas a partir do momento da regulamentação da lei de carbono, vai ser a existência do mercado regulado com uma demanda inegociável, porque vai passar a existir uma demanda necessária para esse tipo de crédito, né? Então, são poucos os setores em que a gente entra já sabedores de que tem uma demanda obrigatória, né? E esse daí, assim, é uma demanda obrigatória, não tem o que falar, isso vai acontecer, a gente sabe que depende de uma série de negociações, da própria regulamentação, mas é uma oportunidade única porque ela tem uma demanda mínima existente na partida. Além disso, acho que assim, a gente tem uma oportunidade aqui do compromisso que todas as nossas empresas têm, acho que com relação ao meio ambiente e ao clima e a todos os aspectos relacionados a isso, para uma vez implementadas essas metodologias e feitas essas análises, a gente proprietariamente também aderir de uma maneira consistente, né, e sempre dinâmica e evoluindo, mas de maneira consistente a esses princípios. Ah, Obviamente que para a gente fazer isso, a gente tem que analisar os riscos relacionados, né? E quando a gente fala em riscos, de uma maneira geral, a gente tem visto que, inclusive, parte deles, boa parte deles, já tem sido observadas na própria formação da autoridade, né, do SPCE, e quando a gente está discutindo a implementação de regulamentações, mas eu acho que alguns até já mencionados aqui. Uma das preocupações que a gente tem, que é muito grande, é a questão da credibilidade, né? A questão de dupla conta, quem está nesse mercado há mais tempo sabe que já houve problemas de dupla contagem. A gente tem problemas seríssimos com relação a questões de, ela até mencionou aqui, titularidade fundiária. O Brasil tem algumas questões que são próprias do Brasil, mas existem riscos muito próprios também deste mercado, que a gente precisa analisar com cuidado e ponderar, né, dentro, de novo, o risco ele atrai custo, como é que a gente mitiga e tem que ser viável. Então, como é que a gente põe tudo isso junto de forma a fazer com que o mercado possa, o mercado nascente, que a gente ainda não tem grandes liquidezes, como é que a gente pode fazer isso ser sustentável e viável, né? Falando um pouquinho de liquidez, uma das preocupações que a gente tem, que também acabou sendo mencionada en passant aqui, para o mercado crescer, a gente precisa dar saída para as pessoas. É o que você falou, tem investimentos relacionados a 100 anos, eu preciso manter 100 anos a floresta de pé. Como é que eu consigo viabilizar uma coisa de tão longo prazo, né? Eu preciso ter liquidez, eu preciso que esse ativo circule de uma certa maneira. E para isso, acho que assegurar a interoperabilidade em duas perspectivas diferentes. Acho que a interoperabilidade entre o voluntário e o regulado, que é uma coisa que a gente tem olhado e tem visto muito essa preocupação. Não é em todas as jurisdições que isso foi observado. E a gente sabe que tem, claro, vai ter que ter uma metodologia, vai ter que ter um critério para que isso aconteça, mas alguma interoperabilidade seria desejável para que a gente pudesse ter mais liquidez e trânsito, né, dos ativos. Mas também, e esse foi um ponto importante que a Viviane mencionou, é a questão da interoperabilidade com o exterior. E para isso funcionar, eu tenho que ser, a credibilidade está ligada a isso também. Porque quando eu tenho uma metodologia verificável, uma metodologia que se conversa com outras jurisdições, uma metodologia que eu consigo entender de onde veio e é coerente com outra, não precisa ser igual, mas tem que ser coerente com o que está sendo discutido ao redor do mundo, eu consigo fazer com que meu crédito se torne fungível com relação a outras opções que o investidor internacional tem para fazer. E isso eu acho que é determinante para que a gente possa dar liquidez para esse mercado, porque a gente alcança um rol de investidores completamente diferente se a gente tiver como transitar para o mercado externo. Isso não deixa de lado a preocupação que a gente sabe que o governo brasileiro está tendo da regulamentação do artigo 6º, né? A gente sabe que tem preocupações do que pode ser exportado ou não, das high hanging fruits, que a gente sabe que tem um problema sério aí de como é que a gente vai lidar com isso. Algumas jurisdições já estão enfrentando isso, mas ainda que tenha esses riscos e que essa discussão esteja na mesa de todos nós aqui, eu acho que são oportunidades únicas que se a gente é um celeiro, eu concordo com o que a Viviane disse e acho que todos nós aqui não duvidamos desse aspecto. Mas para que seja realmente uma oportunidade de investimento, que a gente não deixe mais essa oportunidade passar, né? A gente tem que ter a preocupação de
atender a nossa audiência. As pessoas precisam entender o que a gente faz, acreditar no que a gente faz, tem que ter solidez e credibilidade no que acontece no país, e a gente, para isso, vai ter uma oportunidade única de mitigar coisas históricas dentro do país. Por que não aproveitar uma indústria nascente para mexer em certos aspectos e aproveitar esse caminho para trazer mais solidez para o mercado que está surgindo? Obrigada. Eu que agradeço, é um ponto fundamental mesmo, esse da credibilidade e todos os desdobramentos, né, a ela associadas. Obrigada. Agora uma pergunta para o Tiago. Tá? Tiago, a Systemic ela acompanha de perto, né, os riscos legais e operacionais no mercado de carbono. Então, quais são os principais, conta pra gente um pouco quais são os principais riscos jurídicos que esse mercado precisa evitar, tá? Para não repetir distorções ou erros no mercado voluntário, né? E que papel o setor privado pode desempenhar na consolidação de uma governança mais sólida? Não, legal, essa é uma pergunta fundamental, né? Porque o mercado de carbono ele é um mercado de credibilidade, né? Ele é um mercado de reputação, simples assim. Se você não tiver aquela integridade naqueles diferentes aspectos que eu comentei antes, social, financeiro e ambiental, a coisa não anda. E o que a gente viu no mercado de carbono nos últimos 3, 4 anos foi uma crise de credibilidade. A partir do segundo semestre de 2022, a gente viu ali várias questões na mídia colocando em xeque, né, a credibilidade de processos de certificação que tinha ali uma dúvida se aquilo estava realmente dentro do padrão de integridade climática ou não, né? E agora, a beleza do mercado voluntário também é justamente essa capacidade de se autorregular, entender o problema e buscar a correção desses pontos e se renovar, né? E eu acho que a experiência do mercado voluntário, que existe aí dentro desse aspecto que a gente está vendo há mais ou menos 20 anos, né, se a gente considerar aí o protocolo de Kyoto, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, se a gente considerar o padrão VCS, né, que está aí no mercado, a gente está quase 20 anos já de experiência. E a gente vê um amadurecimento muito grande desses padrões, né, que trazem uma autorregulação. E eu acho que a gente chegou num patamar hoje que a gente tem muita experiência e muita consolidação do que é bom e do que é ruim. E eu acho que isso o mercado regulado vai ter que observar e vai ter que, por exemplo, na interoperabilidade do SBCE, né, que vai permitir que parte dos ativos do voluntário sejam aceitos dentro do mecanismo regulado, qual que é o padrão de certificação que eu vou aceitar dentro do SBCE? Né? É todo padrão que eu posso aceitar? Não. Né? Existem critérios para você hoje, né, o Integrity Council for Voluntary Carbon Markets, tem lá o Carbon Core Principles, que estabelece quais são as metodologias e os padrões que são críveis, são íntegros. Então, eu acho que essa é uma questão que é super importante para a gente trazer essa experiência do mercado voluntário para dentro do regulado, para que ele já nasça dentro dessa regulação que nós estamos discutindo hoje, de uma maneira que ele realmente tenha eficácia e liquidez. Agora, existem muitos riscos, né, ao se desenvolver e operar um projeto de carbono, existem muitos riscos jurídicos. Quando você trata de soluções baseadas na natureza, você tem um risco fundiário. E a questão fundiária no Brasil não é uma questão simples, né? Ela não é, pega a cadeia dominial e se tiver lá na cadeia dominial está tudo certo. Não, não é assim, infelizmente, né? A gente hoje tem que verificar o CAR, tem que verificar o georreferenciamento, se o georreferenciamento está certificado no CIGEF, né? Se o CIGEF tem sobreposição, se não tem sobreposição, você tem que pegar a cadeia dominial. Essa cadeia dominial você tem que ir lá no cartório, lá no interior do estado do Amazonas, ou do Pará, ou do Acre, para ver se aquela cadeia dominial existe lá de fato. Então, assim, é uma coisa muito complexa e que demanda recursos financeiros, né? Então esse é um risco, né? E todos esses riscos, para cada um desses riscos tem um mitigante e para cada um desses mitigantes precisa-se de dinheiro. Então você tem os riscos jurídicos, você tem os riscos operacionais. Muitas vezes você implementar uma metodologia no campo não é fácil, né? A Systemica é a empresa que ganhou a primeira concessão de restauro florestal no Brasil. A gente ganhou a concessão lá do estado do Pará, nós temos agora 10 mil hectares para restaurar. Hoje, a gente está destrinchando a metodologia, e a metodologia de geração de carbono é uma,
existe a metodologia de certificação social, que é outra, existe uma outra metodologia que reúne a melhor integridade entre a geração do carbono e o social, que é uma terceira metodologia. Então, hoje a gente está destrinchando todas essas metodologias para saber como que eu vou para o campo fazer a minha restauração ecológica ou minha regeneração natural, ou vou usar técnica de plantio direto, não vou usar SAF, sistemas agroflorestais, eu não vou. Então, essa questão operacional, ela também tem que ser muito bem entendida, ela tem que ser muito bem pensada, né? E a gente tem, como foi falado aqui, a gente tem muita pouca experiência ainda de empresas que são especializadas e com resultados práticos de restauro, né, de reflorestamento de nativas, né? A gente tem uma larga experiência aí. A Suzano, por exemplo, tem mais de 2 milhões de hectares de floresta comercial plantada, né? Um exemplo de sucesso enorme. Mas como trazer isso para nativas é um outro animal, né? Um outro aspecto, com vários riscos diferentes, e por aí vai. Então, a gente tem esses são riscos, né? Quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, a gente está falando de conservação florestal, de restauro, reflorestamento, e tem diferentes metodologias para isso, e existem vários riscos jurídicos, operacionais, contratuais, né? Eu faço um contrato com uma entidade privada para desenvolver um projeto de carbono, é uma linguagem. Quando eu faço um contrato com uma comunidade tradicional, uma população quilombola, uma população indígena, é uma outra linguagem, é um outro contrato, né? Tem todo um trâmite com o Ministério Público, né, com o FUNAI, com os stakeholders ali que tem que olhar, né, e atestar também, de uma certa forma, se aquilo ali está, né, infringindo algum aspecto legal. Então, os riscos, existem muitos riscos, mas eu acho que a experiência do mercado voluntário está muito robusta ultimamente. Os próprios compradores já sabem o que é bom e o que não é. A gente passa hoje, para vender um crédito de carbono, por uma due diligence, além da certificação, que eu tenho que passar por auditorias periódicas, eu ainda passo por due diligence dos meus compradores. E às vezes as due diligence dos meus compradores demoram 6 meses, 7 meses, 8 meses, depende da complexidade do projeto. E eles são, às vezes, muito mais densos do que a própria verificação do carbono. Justamente por quê? Porque ninguém quer correr o risco de credibilidade e reputação. Então, eu acho que essa é uma experiência boa, esse é um risco que está posto, todo mundo que está nesse mercado sabe desse risco, mas hoje a gente já tem critérios muito definidos e experiências muito consolidadas para saber o caminho que devemos seguir e como seguir. Ótimo, muito... Posso só acrescentar, além do risco de incêndio, né, Tiago? Porque se a gente está falando de floresta, a floresta pode queimar, mas eu acredito que uma floresta nativa é muito mais resiliente. Então, tem várias medidas para se mitigar isso, mas é um componente que a gente, quando avalia o projeto, as due diligence são due diligence de M&A, para vocês terem uma ideia. Então, a gente está olhando ali o acessório, que é o carbono, mas a gente olha tudo, né? Inclusive sócios. É uma due diligence de M&A, então leva muito tempo mesmo. Eu já vi 2 anos, por exemplo, de due diligence. Obrigada, Tiago, e pela complementação também, Viviane, que eu acho que ilustra de uma forma bastante ampla até a complexidade do contexto que o Tiago mencionou na primeira resposta, no primeiro bloco de perguntas. Vamos agora para mais uma pergunta para todos. Tá? Agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são as oportunidades e os desafios justamente na integração dos mercados regulados e voluntários no Brasil, né, considerando, principalmente aqui por uma ótica de especificidades regionais e setoriais. Né? Quais são as estratégias também para garantir a qualidade e a integridade dos créditos nesses mercados? Vamos começar agora com a Aline. Perfeito, obrigada. Queria ter todas essas respostas, né? Acho que a gente tem aqui algumas dicas, é um pouco do que o Tiago falou. Acho que esse mercado está muito mais maduro, a gente está num momento, né, que já está aí 20 anos rodando uma série de discussões a respeito desse tema. Acho que tem as diligências de projeto que vocês mencionaram, então assim, como é que eu asseguro a integridade? Como é que eu melhoro isso? Acho que tem a parte das diligências de projeto, tem a parte das diligências relacionadas às dificuldades próprias do país, que a gente acabou de mencionar, né, ir lá no interior do Amazonas para verificar a questão cartorial, acho que tem uma série de impactos relacionados a isso.
Mas eu acho também que a gente vai conseguir evoluir um pouquinho mais com relação a esses aspectos quando a gente tiver um pouquinho mais de visão das metodologias aprovadas, né? A Viviane mencionou um pouco isso algumas perguntas atrás, e eu acho que é muito relevante. A credibilidade, ela está totalmente vinculada a qual metodologia ou quais metodologias a gente vai aceitar. O Thiago mencionou isso também quando ele falou da integração do mercado voluntário com o mercado regulado. Porque como é que eu vou certificar o que vem do mercado voluntário? Qual é a metodologia que vai ser aceitável? O que eu vou, além dela ser integrada com o que já é passível de verificação internacionalmente, eu acho que assim tem que conversar muito com o que é possível de verificar no mundo real do Brasil, né? O que a gente consegue e não são respostas fáceis, né? A gente tem desafios grandes aqui de como é que a gente faz com que metodologias que são internacionalmente aceitas, verificáveis e críveis, elas se adaptem à nossa realidade aqui de ir no interior do Amazonas, de ir no interior do Pará e de fazer essas verificações e povos protegidos e tem uma série de outros impactos, como o Thiago bem mencionou, não é só uma questão, tem a questão social, tem outros aspectos, outras perspectivas aqui que a gente tem que fazer as coisas se conversarem. Dito isso, eu acho que assim, o grande desafio que a gente sabe que as metodologias vão apresentar para a gente deve se resolver. A gente vai ter aí, com certeza, a autoridade colocando as metodologias principais, a sociedade civil vai participar, tem os conselhos consultivos e a gente vai interferir, e isso, de uma certa maneira, vai evoluir. Outra coisa que a gente precisa pensar um pouquinho é como é que a gente, um país em desenvolvimento, consegue assegurar que supranacionalmente sejam entendidos certas peculiaridades, você mencionou um pouquinho setores e regiões, né? Certas necessidades específicas de alguns setores e de algumas regiões, né? A gente tem no Brasil algumas peculiaridades, isso não é só nosso, existem outros países que passam por isso também, mas eu acho que esses fóruns supranacionais, especialmente, por exemplo, eu vou mencionar a COP aqui porque é exatamente do que a gente está falando, mas outros fóruns que a gente tenha parecidos, são oportunidades únicas da gente demonstrar que a necessidade de levar em consideração especificidades locais. E aí tem uma parte toda relacionada à discussão diplomática disso, sai um pouco do mundo da esfera das instituições financeiras e de players específicos, mas tem aí um bem a ser tutelado maior, né, relacionado às especificidades locais de um país em desenvolvimento, que a gente vai precisar de, em uma certa medida, avaliar e como é que a gente vai conseguir defender isso. A gente já tem, eu estava até falando um pouquinho antes de começar o painel aqui, falando do CIBAN com a Viviane, a gente já tem alguns impactos que a gente percebe, que tem coisas que no Brasil são legais, que o desmatamento legal, aquela discussão toda que a gente sabe que tem, que a gente precisaria avaliar como é que isso vai se encaixar nesse novo quebra-cabeças, né, global, que eu acho que é importante. Uma outra perspectiva relacionada à integridade dos créditos e à qualidade desses créditos, que eu já mencionei rapidamente também, é a questão da segurança jurídica, né? E a segurança jurídica, ela passa não só pela questão dos povos protegidos, eventuais decisões jurídicas que possam começar a desafiar, né, projetos e segurança de projetos, mas também uma definição clara de responsabilidades, né? Aqui no Brasil a gente tem às vezes aquele hábito de colocar todo mundo como solidariamente responsável, entendendo que isso, e a Viviane está rindo aqui, porque a gente passa por isso como instituição financeira, né? Entendendo que isso dá mais segurança, porque como todo mundo é responsável, e em última instância está todo mundo verificando e está todo mundo checando se aquilo vai dar certo, e sempre vai ter alguém para você ir atrás. A verdade é que isso agrega um custo absurdo na operação, porque se eu sou responsável por aquilo, eu tenho que ser remunerado pelo risco que aquilo está trazendo. Quando você tem uma cadeia clara de responsabilidades, e aqui a gente está falando de gente que vai ser responsável pelo projeto, então os emissores potenciais de crédito, os investidores que, de novo, é o que você falou, tem uma diligência, dependendo do perfil do investidor, às vezes são diligências de 6 meses, 8 meses, então assim, quão hipossuficiente é esse investidor para eu ter que dar a ele a mesma proteção que eu daria se eu estivesse vendendo esse crédito no varejo, né? A gente tem que ter essas granularidades para que o custo fique viável, porque senão você começa a atribuir uma responsabilidade generalizada e solidária de uma maneira tal que gera insegurança para quem participa da cadeia do financiamento e, ao mesmo tempo, aumenta o custo relacionado, de novo, ao mercado nascente. Então, que gera essa pequena idiosincrasia aqui que a gente vai ter que lidar, né? Eu acho que esses são os aspectos que eu gostaria de tocar, mas eu acho que a questão da segurança jurídica é uma coisa que a gente vai ter muita dificuldade de
porque não é centralizado, né? A gente tem mais dificuldade de manejar. E acho que é uma coisa que a gente vai pensar juntos que a gente endereça essa questão. Obrigada. Eu que agradeço e vamos direto para a Daniela. Acho que nem precisava, né? Porque já falaram tudo, assim, não sobrou nada. Mas eu só pincelar, assim, muito, muito brevemente, estou vendo o relógio aqui bem na frente. Acho que tudo isso que foi falado, né? Só pensando um pouquinho no regional, né? Só para dar exemplo, né? Metodologias de floresta temperada são muito diferentes da nossa floresta tropical, né? Ou das nossas florestas, nossos biomas tropicais, que são muito diferentes da caatinga, que é um bioma super degradado também, que precisa de uma atenção bastante especial. E setores também são muito diferenciados. Uma coisa é a contabilização, uma metodologia de uma energia biomassa, uma energia renovável, altamente consolidada. Outra coisa é tentar entender a especificidade desse bioma específico em termos de restauração, em termos de remoção, em termos de dinâmica de crescimento e desenvolvimento dessa remoção de carbono. Então, assim, só para exemplificar, né, próprio agronegócio, né, que não está no mercado regulado, mas também pensa em ter, né, uma contabilização ali de boas práticas, né, o agronegócio que pensa em desenvolver boas técnicas, boas práticas de estoque de carbono no solo, por exemplo. Precisa avaliar qual que é a cultura, né? A cultura de milho, de soja, o que vai ser olhado ali dentro dessas metodologias de carbono do solo. E aí a gente tem uma Embrapa, a gente tem muitas instituições, né, capazes de gerar esse tipo de especificidade regional, setorial, enfim, que o país requer, né? Requer esse olhar. Mas acho que é uma palavra-chave, e aí volta na certificação, as metodologias, ter uma credibilidade científica também, né? Eu acho que assim um ponto muito relevante só, né, para brevemente passar, eu acho que assim todos esses desenvolvimentos requerem, né, ter uma robustez científica para terem credibilidade. E também a questão, né, aí pegando o ponto das responsabilidades, também ter um olhar sobre, né, o desenvolvimento das metodologias em termos até de governança e evitar conflitos de interesse. A gente sabe que tem muitos players nesse setor, né, então tem que cada um ter suas responsabilidades, ter os seus papéis e não evitar a gente também, né, ter essa questão de conflito. Então acho que são aspectos que, inclusive com o potencial já permitido na lei do sistema brasileiro de comércio de emissões, que possa vir a ter a interoperabilidade com o mercado voluntário, a gente vai beber dessa experiência, como o Thiago disse, né, de todas essas discussões do mercado voluntário podem ser olhadas ali à luz da interoperabilidade no sistema brasileiro de comércio de emissões. Então, acho que isso pode ajudar, né, o desenvolvimento de um sistema integrado, robusto, já com todos esses requisitos e tratando desses desafios pontuados. Obrigada. Muito obrigada. Podemos ir para Thiago e depois seguir com Viviane, que eu também estou olhando aqui o grande relógio na nossa frente. Eu vou ser bem pragmático nessa resposta. Eu acho que a gente tem alguns pontos aqui. Primeiro, essa questão da metodologia, né? Quais são as metodologias que devem ser aceitas nessa interoperabilidade entre mercado voluntário e mercado regulado? Eu acho que o segundo ponto é como fazer a contabilização, né, das diferentes gerações e transações de créditos no mercado voluntário, regulado e principalmente para fins, né, da contabilidade internacional, porque a gente tem a NDC brasileira e isso precisa ser prestado contas nas Nações Unidas. E aí tem um aspecto muito importante, né, o Brasil vai dar ajuste correspondente para alguma dessas metodologias, por exemplo, RED, né, que é uma metodologia para conservação florestal, é uma metodologia largamente utilizada no Brasil. Faz sentido dar ajuste correspondente para um país comprador, botar isso na contabilidade deles ao invés de nossa? Talvez não, porque é uma metodologia muito utilizada e fica muito caro para o Brasil ceder esses ativos para a contabilidade internacional. Mas, por outro lado, as metodologias de restauro e reflorestamento, que são extremamente caras para a gente desenvolver no Brasil, ao dar o ajuste correspondente, eu estou elevando o preço desse ativo e atraindo mais capital para o Brasil. Então, eu acho que essa é uma questão da contabilização, é o segundo ponto que eu acho que é extremamente importante, e o Brasil precisa ser inteligente para não impactar o mau desenvolvimento desses projetos, pelo contrário, fomentar o desenvolvimento desses projetos, atrair recursos e ainda assim manter a sua contabilidade internacional num nível que atenda as NDCs. O terceiro ponto aí que eu acho é que esse aspecto interoperacional entre voluntário e regulado, ele tem três esferas, né? Que você tem a esfera privada, né? Que são dos desenvolvimentos voluntários no ambiente privado ou particular, né? E aí se envolve tanto propriedades privadas como
populações tradicionais. Você tem a questão jurisdicional, porque os estados agora estão desenvolvendo seus modelos de geração de ativos de carbono em ambiente estadual, e você tem a contabilidade a questão do mercado regulado. Então, esse é um outro aspecto também, que a regulação disso ela tem que ser uma regulação propícia a que tudo isso funcione de uma maneira harmoniosa. Então, acho que esses são os 3 pontos aí que eu acho que a gente deveria prestar bastante atenção de como que a regulação do SBC vai se comportar. E por fim, eu acho que se resume a dados, e esses dados precisam estar disponíveis para todos e de forma transparente, porque assim a gente reduz todos esses custos de observância. Não precisaria 3 off-takers estarem fazendo a mesma due diligence e checando. Imagina, às vezes ele está fornecendo a mesma documentação para vários players, além do banco, além do BNDES, e são aquelas listas enormes. Então, isso ajudaria muito. Dados e transparência, que aí resolve a parte da metodologia e também da gente conseguir escalar esse mercado. Ótimo, muito obrigada, pessoal. Inclusive, por dar uma acelerada no final, a gente tem tempo para mais uma breve pergunta, ou melhor, uma pergunta que não é tão pequena assim, mas para breves respostas, tá? Para fechar, conta pra gente um pouquinho como que as empresas, instituições que vocês representam estão trabalhando a questão de letramento climático dos seus ecossistemas, tá? E também a educação para o desenvolvimento de projetos nos mercados de carbono. Vamos começar com o Thiago, seguir para a Daniela, Viviane e a Aline fecha para a gente. Não, muito bom. Eu acho que essa questão de letramento e capacitação e educação sobre o tema, ele é fundamental, porque ele é um tema complexo, ele é um tema, ele não é, de novo, ele não é um tema ambiental, meramente ambiental, ele é econômico, ele é social, né, ele é geopolítico, né, que a gente está lidando aí com uma questão internacional. Então, assim, ele é um tema muito complexo e a gente precisa gerar conteúdo. Então, do ponto de vista da sistêmica, a gente gera relatórios de mercados trimestrais que a gente publica junto com o BTG Pactual, onde a gente apresenta tudo o que está acontecendo no mercado, tanto em diferentes metodologias, como é que o mercado está se comportando, quantos créditos estão sendo emitidos, por qual preço que eles estão sendo transacionados, quantos créditos estão sendo compensados. Isso é um mecanismo. Outro mecanismo é todos os projetos que a gente desenvolve, a gente coloca nos nossos contratos que a gente tem obrigação de capacitação das populações que são afetadas pelo projeto. Então, a gente provê essa capacitação em diferentes aspectos. O que é a questão climática, o que é a questão do carbono, como que ele se dá. Então, eu acho que isso é um mínimo necessário para que a gente possa, né, divulgar aquilo que a gente faz. E, obviamente, que a gente sempre também utiliza para fazer publicações, né, sobre os principais aspectos relevantes do que é o mercado, como ele funciona e por aí vai. É isso. Pegando o gancho aqui para aproveitar, que é engraçado porque o grande relógio, quando chegou no final, parou. Não aparece mais, ele fica pequenininho agora. Ele estava grande, agora está pequenininho. Mas vamos lá, a gente acabou de revisar, para quem é de instituição financeira sabe que tem uma regulação de todas as instituições financeiras terem uma política de responsabilidade socioambiental e climática, né, exigível pelo Conselho Monetário Nacional, então regulação bancária. E a gente acabou de revisar a nossa política, que chama PR-SAC, né, na abreviação, junto com um plano de ação para o próximo triênio, né, envolve 25 a 27, a gente acabou de aprovar, e dentro dele tem vários eixos finalísticos, né, de atuação, nosso apoio financeiro, nossas estruturações, mas tem um eixo, né, que a gente chama de pessoas e competências. Então a gente também está internalizando nesse grande plano toda essa capacitação, né, para os nossos colaboradores, para empregados, sobre esses temas. Então está desenvolvido lá no nível estratégico, né, o plano de ação aprovado pelo nosso Conselho de Administração. Então a gente está com esse olhar planificado para os próximos anos, todo o sistema de clima, né, toda essa parte de riscos e tudo que vem em decorrência aí como um planejamento para capacitação, e dentro do ecossistema do desenvolvimento de tudo que a gente está fazendo, seja as concessões, né, aí tem um estudo sobre restauro, quais as dificuldades da cadeia do restauro junto com o BID, webinars, todos esses fomentos do restauração, envolve toda uma oitiva de muitos parceiros do governo, MMA, Serviço Florestal. Então, assim, tudo isso tem sido um importante fator, não exatamente letramento propriamente dito, mas de fomento e desenvolvimento para articulação com todo mundo do setor. Acho que é um pouco esse o resumo. Obrigada. Bom, além do que eles falaram, eu vou dar uma dica prática.
Para mim, o melhor letramento é integrar ao negócio. E segundo, colocar como um critério para remuneração variável. E assim você coloca do topo e todos vão ter que integrar o negócio e vão ter as suas remunerações, que assim é incrível. Quando você coloca, tá bem, você tem a sua meta, mas se você conseguir fazer, desenvolver esse produto, olhar para negócios sustentáveis, vai ter uma cereja do bolo multiplicador do seu bônus vezes tanto. Aí as pessoas começam a vir procurar e vir várias oportunidades assim e começam a vislumbrar, e é fervilhante isso. Isso é muito bom. Então é mexendo no bolso. Além de todo esse education, né, que a gente trabalha e com todo o ecossistema. E aqui, para ser bem breve, que já morreu o nosso relógio, acho que assim, a gente tem a vantagem, né, o sítio está em mais de 90 países, e obviamente que diferentes jurisdições estão em diferentes estágios. Então a gente tem internamente a possibilidade de ter conversas com pessoas que estão em jurisdições com perfis e estágios diferentes dessa discussão, e aprender muito com eles de como a gente pode, já que estamos fazendo um mercado nascente aqui, trazer alguns elementos na linha do que o Thiago falou, né? Quem já está mais de 20 anos nesse mundo consegue trazer alguma coisa que pode ajudar no desenvolvimento. A gente participou das discussões de taxonomia e todas as outras, mas até para a gente poder contribuir, o que a gente sabe que está funcionando e o que não está, e o que a gente pode contribuir para melhorar, né? Então acho que essa vantagem de estar em mais de 90 países ajuda isso. Além disso, a gente fez o treinamento de todo o comitê executivo. Nós tivemos, até estava conversando com você um pouco antes, a GV nos apoiou nesse caso. Nós tivemos algumas sessões com todo o comitê executivo e depois diferentes workshops com o time de vendas, com o nosso time de produtos, porque na linha do que a Viviane falou, até para a gente poder cobrar na remuneração e poder exigir deles essa dedicação e esse foco, a gente também tem que ajudá-los a entender quais são as oportunidades e trazer. São temas muito novos e muito multidisciplinares. Então, nem todo mundo está pronto, embora possam ter a melhor boa vontade, está pronto para poder tornar aquilo efetivo. Então, a gente tem trazido treinamentos efetivos dentro do nosso grupo de colaboradores para poder depois exigir, nessa linha do que você falou, Viviane, com um pouco mais de propriedade, né, e já sabedores de que eles têm o arcabouço que eles precisam para poder se desenvolver nesse mercado que é novo, né? Então, e a gente ainda vai ter que fazer novas sessões, porque é muita coisa dinâmica, né? Então, não tem jeito. Obrigada, viu? Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigada por contribuir para o nosso letramento no assunto de mercado de carbono. Em nome da Febraban, eu agradeço demais a contribuição de vocês. Agradeço também ao público que nos acompanhou tanto aqui quanto com quem está acompanhando virtualmente. Obrigada, boa tarde.